Glórias a Deus. Hoje, dando continuidade ao estudo de João, o mensageiro do amor. E depois, umas 2 semanas, deve ser Alves ou outra pessoa, porque eu vou fazer uma viagem com Lena, que vai dar assistência jurídica ao irmão dela, né? Para que não seja cortado o benefício, e para não deixar ela aí só, aí eu vou também com ela. Aí então vou passar pelo menos 2 semanas, ou dois domingos, sem ter a minha presença aqui. Mas estaremos lá, agradecidos a Deus pela igreja aqui, amém? Se for Alves, já desejo felicidade para ele. E quem for, que seja o que Deus indicou. Isso aqui é importante, né? Então, nós vamos ler, porque para falar sobre a bondade e o amor de João, que era o amor de Cristo, João realmente representava o amor, como Isaac, no Antigo Testamento, representava o amor, né? No Novo Testamento é João. Até dizem que, quando ele veio das visões que ele teve na ilha de Patmos, aí pensaram que ele vinha trazer muita ciência, fazer muito, como é que diz? É um termo que dá que agora não me lembrei. Para que todos pensem que ele é o tal, porque estava na presença do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele já saiu com um grande conceito, quando os irmãos da igreja souberam que ele passou muito tempo no tacho de azeite fervente e não aconteceu nada com ele. Aí levaram ele para a ilha de Patmos, lá ele teve o contato com o Senhor Jesus Cristo. Foi lá quando ele viu Jesus Cristo, ele caiu como morto, enquanto ele era acostumado a deitar a cabeça no seio de Jesus. Quando ele viu Jesus, caiu como morto. A diferença é muito grande, né? A carne para o ser espiritual. E ele disse, o que me animou quando ele tocou em mim e me reanimou, mandou para levantar. Então, quando João viu tudo aquilo ali que Deus mostrou, quando ele voltou, ele não voltou querendo ser o tal, não. Quando começaram a conversar com ele disse, filhinhos, o que eu tenho a dizer a vocês que amai-vos muito uns aos outros, fazer sempre o bem, não querer mal, porque ele viu a importância que teve as visões que o Senhor Jesus deu a ele, as visões que ele teve, que ele pensou, o que nós fazemos lá na terra, o que é isso para que a gente tenha um dia o privilégio de vir para cá? Quem sabe se ele desejou ficar logo lá também como o irmão Brana. O irmão Brana também, quando viu aquele resplendor de pessoas possuídas pelo Espírito de Deus, chama ele meu precioso irmão, abraçando ele tudinho, ele disse, eu vou ter que voltar para aquela carcaça, se referindo ao corpo dele. Alguns dizem, vai, porque você tem que cumprir a sua missão, como todos cumpriram. Aí ele disse, e Paulo? Paulo também será julgado no fim da sua missão. E se os de Paulo entrarem, os meus também entram, porque eu pratico o mesmo evangelho, preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Nisto aí, todos que estavam escutando ele disse, nisto estamos descansados, porque estavam no paraíso. Ele estava na 6ª dimensão, ele sabia que estavam descansados, que dali eles tomariam um novo corpo para a ressurreição, se encontrar com Deus nos ares. Eles primeiro e nós depois, o que ficarmos vivos. Então, isso são coisas tremendas. Por mais que a pessoa goste da família, por mais que a pessoa que ele tinha uma criança para criar, a pessoa não pensa em nada deste mundo. Só pensa em continuar lá e querer que seu gente querido chegue para lá também. É por isso que eu digo, não sei se agrada a Lena, se eu for na frente, eu vou pedir a Deus que traga minha esposa para perto de mim aqui também. Embora que ela só será minha irmã.
Ela disse que não quer ir, não. Nada, eu tenho que gozar primeiro os tempos. Mas isso não é brincadeira, não, estou falando sorrindo, mas é a verdade que é tão bom, tão maravilhoso, que quem está lá não vai sentir saudade deste mundo. Mas eu vou ler um pouco aqui Isaías, que é para mostrar que eu falei, não é de maneira alguma enfrentando, retrucando as palavras que a gente escuta do pastor ou pregador, porque eu digo, as mensagens são tremendas, isso aí para nós também. Só que ali está mais dirigida ao povo judeu. O povo judeu tem promessa de que serão castigados se não cuidarem de um bocado de coisa. Enquanto que quando Deus se refere aos gentios, Deus se refere aos gentios que foram alcançados por Ele e teve a misericórdia dele. Agora, quando nós falamos dos gentios, não queremos dizer que são todos os gentios, não. Que diz lá claramente, tanto em Amós 9, 11, 12, como também em em Éfeso 15, que diz os gentios que são chamados pelo meu nome. Entendeu? Como é que nós somos chamados pelo nome? Nós somos cristãos e fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que somos batizados e devemos estar servindo a Deus, então estamos garantidos. Porque em próprio Atos diz que Deus disse que respeitasse os gentios, cuidasse bem dos gentios, apenas dos gentios, desse uma admoestação que não deveria comer sangue, nem se prostituir, nem ídolos, não é verdade? E outras coisas mais, mas que sejam também chamados pelo meu nome. E nós somos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que hoje até os judeus estão perto de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, mas eles ainda estão pensando que como seria o Messias. Eles terão uma surpresa muito agradável, por um lado, quando eles sabem que é Jesus Cristo, e muito temerosa, como tiveram os irmãos de José, porque disseram, nós somos dignos de morte, e agora nós vamos morrer. Mas José deu uma resposta que Jesus Cristo também dará. Não temas, porque o que aconteceu foi para preservação de vidas. Então, são os planos de Deus. Então, vamos ler aqui, eu falei Isaías. Sim, é Isaías 63. Isaías 63, 17 e 19. Aí eu falei, na outra vez, até eu senti que a mensagem do pastor Sérgio tem sido gloriosa, ele fez uma mensagem muito boa, e ele mandou uma mensagem para mim, entre linhas, que ele disse, irmão, dá a ideia de que todos os gentios podem estar tranquilos, descansados. Não, se aquele sair da vontade do Senhor, mas quando Deus manda uma mensagem, é para todos os gentios ou para os gentios que se chamam pelo seu nome? Não é verdade? Ele tem compromisso com o seu povo. E outra coisa também que eu falei, que todo o mal que vem sobre nós, as tentações, não pensam vocês que veio de graça, que o Satanás disse, hoje eu vou tentar Luiz, vou tentar... Não. Tem que Deus dar permissão, para que Deus faça com que a gente fortaleça a nossa fé de enfrentar o inimigo e expulsá-lo. Porque nós temos força, até disso, o diabo, o demônio, é um covarde. Quando bate o pé forte, estou batendo o pé contra ti, Satanás, no nome de Jesus Cristo, ele corre, porque é uma obrigação que Deus deu a ele. Ele fica torcendo, fica no nosso derredor, torcendo que a gente caia, para que ele avance. Mas nós temos um Deus que, como já diz João, que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um grande advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós estamos assim, é confiar nele. Porque eu confio nele, vou fazer mal ao meu irmão, à minha irmã. Então, você não está confiando nele?
Que confia nele, o mal que você fizer, orar, pedir perdão, pedir desculpas, mas saber, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler um pouquinho aqui, para vocês verem que não é o Satanás que diz, hoje eu vou tentar fulano. Não, não é isso não. Repare, viu? Tanto é que ele pediu para se andar com Pedro e pediu para machucar Jó. Deixa eu tocar nele, deixa eu fazer isso, aquilo, outro. E Deus disse, vá, toque, mas poupe-lhe a vida. Como Deus não disse, poupe a vida dos seus filhos, foi o que ele fez? Matou os filhos de Jó, de Deus, que é através de Jó. Às vezes eu confundo Jó com Ló, porque os dois não participam. Então, mas Jó venceu. Então, ok, foi 63, já abriram já 63. Isaías 63. Eu falei e não tinha aberto. Mas aqui já chegamos. 63, Isaías 63, está aqui. Achei. Então, Isaías 63 diz assim, o 17, 19. 63, versículo 17, 19. É porque eu não marquei nessa Bíblia, tinha marcado na outra quando eu esqueci esta aqui. Mas agora, como está marcada... Ó, veja só, o que é que o pessoal clama, repara, viu? Veja só. Ação de graças pela beneficência de Deus. É ver como é que ele clama aqui. Por que, ó Senhor? Porque, ó Senhor, nos faz errar dos teus caminhos. Porque endurece o nosso coração para que não te temamos. Volta para que não te temamos, né? Volta por amor dos teus servos, às tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo, o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos todos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca te chamaram pelo teu nome. Estão lembrados que eu disse aquele caso, aquelas coisas assim que vinha sobre Davi, tudo. Deus permitia que é para dar força a gente. Inclusive aqueles homens que enganaram Josué, e Deus não também os matou. Primeiro porque Josué deu a palavra, ele honrou a palavra de Josué, uma espécie de jura. Mas também diz o irmão Branda que Deus queria treinar os seus homens na arte da guerra. Né? Treinar os seus homens na arte da guerra. E também Deus mandou um recado que não eliminaria logo as feras, que tinha muitas feras naqueles desertos, muitas feras perigosíssimas, e Deus não eliminaria para que, como é que diz? Eliminaria o pouco e para que também o seu povo não caísse no risco. Né? Então, ele deixava que as feras vivessem por lá e ele fazia com que o seu povo vencesse. E aqui o povo está declarando que está passando, mesmo tendo falhado, mas o que estão passando é porque Deus permitiu. É Isaías 63, 17 ao 20. Eu disse 19, mas 17 ao 20. Agora nós vamos para a leitura oficial. Qual é a leitura oficial? Eu prometi que seria 1 João. É 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos ver se é isso mesmo. Ou se é 8, 9 só. Eu também confundi aí. 1 João. Hoje eu vou ler ligeirinho, para que não fique para a terceira veia, que hoje é a parte B.
Então, 1 João. Aqui é a epístola mesmo, né? Não é o Evangelho, não. 1 João, versículo 8, diz assim: se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, agora o segundo. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Veja só, aqui já é o 2. Aí o 2,8 diz, não precisa agora não, o 8 aqui não precisa não. É o 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, veja só, coisa tremenda para nós, está em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo porque venceste o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes, e a palavra de Deus já está em vós, já venceste o maligno. Veja só. Mais embaixo, eu já li outro dia, falando sobre os anticristos, que o anticristo é aquele que já está no mundo, enquanto que tem muitos pregadores de muitas denominações que estão pensando quem vai ser o anticristo, e, pelo que pareça, só apontam o anticristo para os políticos. Foi o Macron, sei que lá foi fulano de tal, até um ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, porque o nome dele são 3 também de 6, aí botaram isso aí como se fosse a besta. Mas as coisas de Deus, Deus dá um sinal, mas não diz o que é. Tanto é que deu o sinal do Filho que nasceria, que seria a nossa salvação, seria glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas não citou o seu nome. Até quando ele usou 52 Isaías, ele ainda disse, o meu povo saberá o meu nome. Agora, veja, de Isaías até o Novo Testamento, vocês imaginam quantas centenas de anos se passaram, certo? Então, aí foi quando ele revelou, aqui ele revelou primeiro aos anjos, quando estavam, aliás, aos pastores, quando estavam lá pastoreando as ovelhas, e o anjo desceu e disse, glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aí, porque o Filho se nos deu, ele será chamado Jesus, que salvará o seu povo e estará lá dentro de uma estrebaria. Então, amados, a gente vê quanto tempo passou, porque ele tinha que revelar no Novo Testamento. Então, isso já mostra os conselhos de João, que nós devemos viver em unidade com os irmãos, não odiando, mas perdoando, todo dia orando intensamente pelo nosso pastor, porque ele é o homem. Se ele é um homem, há a possibilidade dele falhar, e o inimigo quer ver se ele falha, mas ele não falhará, que ele está na mão de Deus.
E eu digo até para aumentar também a fé dele. Ele já diz, irmão, você está mandando aumentar a minha fé? É porque uma vez ele leu aquele livro antigo de Davi, as coisas assim. Eu me lembro que ele fez, mostrando um quadro que aconteceu, que Deus cobrou depois de não sei quantos anos da descendência de Saul. Eu notei que a oração dele foi meio assim, como tivesse, Senhor, perdoe todos os meus pecados. O Senhor já perdoou os nossos pecados. Amém? O Senhor já perdoou os nossos pecados. Quanto mais o nosso pastor. Aí eu olhei assim, aí eu até falei aqui, mandando um recado para ele, entre linhas. O quê? Senhor, meus pecados, eu disse, não, você não tem nada que perdoar, porque se Deus não perdoa teus pecados antigos ainda, porque você não está sendo servo dele. Senhor, perdoa nossos pecados, está perdoado. Ele mesmo nos ensinou, o pastor César, que o irmão Brando disse, quando você for pedir perdão a Deus, não fique mencionando os pecados antigos não, porque Deus diz, eu já te perdoei. Quer dizer, isso era no tempo de Davi. Davi fez ele até leu um salmo, ele leu um salmo, parece que foi ontem, que disse que Davi, clamando para Deus, quebrar os queixos dos inimigos dele, quebrar os dedos do queixo assim. Você já imaginou você orar? É porque foi a oração de Davi, o tempo de Davi. Vou voltar a dizer, o tempo de Davi matar os inimigos era obrigação. Deus mandar ele para a guerra para matar a mulher, matar a criança, matar tudo. E Saul falhou muito, que o principal que deveria ser morto, ele não matou, que foi o Agag, o rei. E propôs ovelhas, vacas, por interesse. E ainda disse que é para oferecer a Deus o holocausto. Como que Deus não criasse animais para o holocausto? Mas os outros eram para ser morto mesmo. Agora, quando Jesus veio, irmão Nivaldo, ele diz, quando alguém pecar contra você, meta no pau também. Você é homem, é forte. Foi assim que ele disse? Como foi que ele disse? Aquele que te persegue, fazer o que por ele? Esbravejar contra ele ou orar? Orai por quem vos persegue, por quem vos odeia, orai. Orai e não amaldiçoeis. Isso não é uma maldição não, que foi dito lá no Salmo? Foi. É uma maldição, porque foi no tempo da maldição mesmo. E teria que morrer mesmo. Você vê, um irmão matava o outro. E Deus não cobrava? Porque o outro talvez errou. O camarada se viciou a irmã dele. Embora que não era da mesma mãe, mas era do mesmo pai. Se viciou a irmã dele, veio o outro, eu vou matar, ele matou. Davi fez aquela besteira. A gente sabe que foi que o filho dele fez. Um queria tomar o reino, outro se viciou as mulheres dele. E Davi sofreu, purgou, se humilhou diante de Deus. Deus nos ensina a nos humilhar. Ele se humilhou diante de Deus, porque o que ele pegou, o que ninguém tem a pena de Davi não, porque sofreu não. Por favor, ninguém tem a pena não. Porque Deus não quer que a gente tenha a pena de Davi não. Deus quer que a gente clame por misericórdia para a gente não cair em laços iguais. Porque Deus não tem jurisprudência não. Para quem tem jurisprudência, é um quadro assim. Por exemplo, o irmão brigou com o outro, mas não era briga tão séria não, o outro foi e matou. Aí o cara foi punido. Aconteceu um crime igual, o advogado conhece e diz, olha, houve um tempo que o irmão João da Silva Xavier matou o Manuel Amaro da Silva Lima, por isso aquilo outro, do mesmo jeito, então a jurisprudência é isso. Aí o juiz ali vê que o colega dele deu legítima defesa. Está entendendo? Ou legítima defesa, se o cara matou se defendendo, ou então o crime é de onda se o cara, porque o colega disse uma brincadeira, matou ele. Certo? Aí vai mostrar a jurisprudência. O cara que quer acusar vai mostrar a jurisprudência que o camarada deve ser preso porque aconteceu um quadro assim. Então, muitas vezes o que livra a pessoa de um quadro sério é uma jurisprudência. Mas Deus não tem jurisprudência, não, porque ele promete que não tem jurisprudência, porque foi com Davi, porque ele disse,
eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu me... Logo, não tem escapatória diante de Deus, que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus usou para conosco a sua graça e misericórdia. Agora, o que vem sobre nós, não pense que você é coitadinho, não pense que é porque você pecou, é porque Deus quer te ajeitar. Ou Deus quer ver você vencer, como fez com Jó. Deus liberou o demônio em cima dele, o diabo, para que Deus mostrasse que o galo de raça dele, Jó, ia vencer o galo do Satanás, a força de Satanás. Mas tem outros que pagam, porque para se lembrar que são servos do Senhor Deus e estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora, seus pecados antigos, você pediu perdão, Deus perdoou. Aí tem que ter essa fé que Deus perdoou, e nesta fé você diz, eu vou servir mais e mais ao meu Deus. Amém? Podemos dar salva de palmas para um Deus tão bom, glorioso? Aleluia! Olha, eu vou já mandar vocês orarem. Eu não estou desafiando Deus, não, Deus sabe disso, mas as cidades de refúgio, elas não são completas, não são verdadeiramente completas. A cidade de refúgio, todos nós sabemos que é a cidade de refúgio, né? Se eu vou visitar o irmão Nivaldo, e diz, olha, irmão Gilvão, venha ver como é que a gente se capina aqui, Gilvão, até achar água, a melhor água mineral do sítio, está lá no sítio dele. Aí esse aqui, quando puxa a enxada, me matou. Aí vai lá, vai provar. Não eram os amigos, eram os irmãos. Aí se amavam muitas pessoas, mas aconteceu. Então, é que é chamado crime culposo, né? Que não é doloso, é culposo. É culposo. Então, aquele crime, ele vai ficar respondendo tudinho, só para dizer que não ficou também sem cobrança. Mas ele não será preso. A própria família de ambos os lados vão dizer, não, nunca houve rixa, não. Foi quando a esposa do irmão disse, foi quando meu marido puxou, a enxada se levantava atrás, pegou na cabeça dele e matou. Mas na cidade de refúgio, o camarada ficava preso. Era tornozeleira, não existia naquela época tornozeleira, mas era uma espécie de tornozeleira pior do que hoje. Sabe o que é pior? Porque se ele sai do portão, ele morre. Mesmo sem ter sido culpado de ter matado o irmão, foi pelo acidente. Se ele sai do portão, ele morre. Então, as cidades de refúgio representavam a misericórdia de Deus para aquelas pessoas. Mas por quê? Aí culpado disso é Deus? Não. Culpado foi o homem que escolheu a maldição, a lei, ou a lei com a maldição. Não preferiu a graça. Mas nós hoje vivemos na lei ou na graça? Vivemos na graça. Agora, nós cumprimos a lei, porque a lei não foi extinguida. A lei foi cumprida por Jesus. Entendeu? Mas nós vivemos na graça. Se a gente vivesse na lei, todos nós estávamos torrados, ferrados, desgraçadamente condenados. Por quê? Porque se cumprir uma parte só da lei e falhar o resto, nós somos culpados. Aliás, se cumprirmos toda a lei e falharmos num só, seremos culpados de toda a lei. A Bíblia diz isso. Deus já mostrou isto, através de Paulo, já mostrou isto, para a gente não confiar na lei. E ainda tem muita gente confiando na lei e escolhendo Paulo, dizendo que Paulo perseguiu a igreja, agora quer ser o santo, aquilo outro. Aí Paulo, um dia, não sei se Paulo estava irritado, disse, se você quer seguir a lei, então também você cumpra tudo da lei. Porque se você errar em um, você está aniquilado dos 100% da lei. E quanto mais que ninguém erra só em um. Talvez 99 a gente. Então, nosso Deus é bom para nós. Ele deixou para nós. Por que Deus, então, liberou para que aconteça isso? Deus não quer que ninguém entre no céu ocioso, não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada e estou no céu. Não vai. Eu estou sentado aqui porque eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu faço parte da mensagem do profeta que veio para esta última era. Então, eu não faço nada. Está errado. Deus quer que sejamos trabalhadores pela graça, pela fé. Você conquistar uma pessoa, você conquistou um grande parte da alegria para agradar a Deus. Como aquele livro foi dado sobre o Denor, e também o irmão aqui, Reginaldo. Eu já trouxe essa conta, parece que umas 7 a 10 pessoas ele já trouxe para cá. Então, veja só, nosso Deus conhece a nossa fraqueza, Ele quer que a gente se esforce. A gente tem que se esforçar para agradar-lhe. Procurar sempre agradar ao Senhor, porque agradando Ele, Ele terá prazer conosco. Ele nunca vai ter vergonha de nós, como Ele disse, eu não terei vergonha dos meus filhos, sabendo que os filhos dele somos nós, somos pecadores, falhos, mas eu não terei vergonha, certo? Então, vamos orar para depois eu continuar aqui, até um negócio que eu fiz. Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua graça e tua misericórdia sobre nós. Hoje comemoramos mais um dia de vitória, que é o dia da Santa Ceia, Senhor. Não deixa, meu Deus, nós sabemos, nenhum aqui, ó Pai, nenhum aqui poderia ceiar sem pedir a Deus misericórdia. Nenhum, porque todos nós falhamos e muitas vezes por dia. E tomamos a ceia um dia da semana, se o Senhor fosse contar os nossos pecados, nós estaríamos condenados. Mas confiamos na Tua graça de Pai, confiamos na Tua misericórdia, e que Teu Espírito Santo nos limpe e purifique todo o pecado, porque o Senhor mandou o Teu servo Paulo dizer para todos nós que o homem deve examinar-se a si mesmo, e assim quer dizer, deste modo, tome a Santa Ceia, porque ao se examinar, ele vai pedir perdão, vai pedir a Deus que dê força, para ele não cometer mais tais pecados. Mas mesmo assim ele pode cometer também ainda os pecados, mas continuará clamando a Deus de misericórdia. Isto todos nós pedimos, tenha misericórdia sobre todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os cantos, que abençoa a Santa Ceia, e que na hora da ceia, ó Pai, o Senhor toque no coração de cada um. E quem for visitante, se o pastor fizer o convite, venha e aceite ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem vontade, mas o pastor nos chamou, como o amado irmão Valdeci contou aqui que um dia a esposa dele veio e estava no pé e no outro para pedir para ser batizado, mas não pediu porque não convidaram. Mas, Senhor, se tiver alguém assim, que peça, porque os tempos estão muito próximos. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e me ajude, Senhor. Me ajude a que eu possa me dar bem na honra e glória do teu bendito nome nós te pedimos. Amém? Aleluia. Podem sentar, amados irmãos. Glórias a Deus. Bem, dando continuidade, nós vamos fazer aqui, já começamos e paramos, e agora vamos continuar no mesmo caso que eu estava aqui, era sobre o comportamento. Veja só. Em comentários estou fazendo, Jesus Cristo diz, todos saberão que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, é o recado que Deus deu. Não ir atrás de ídolos, que a gente sabe que o mundo está, principalmente os derivados da Igreja Católica, mas não só isso. Aqueles que seguem, aqueles homens do Oriente, Alá e tantos outros mais, e que se tocar, tem um profeta aí deles, que porque o camarada escreveu versos satânicos envolvendo o profeta dele, ele foi procurado em várias partes do país, a ordem era matar ele e a família. Isso é uma desgraçada de uma, como é que diz,
idolatria. Certo? Então, nós devemos amar a todos os nossos inimigos. Se a gente amar só os nossos amigos, se emprestar um dinheiro só aos nossos amigos, se fizer coisas só para os nossos amigos, que pode também nos devolver, Jesus disse que o que é que isso tem de galardão? Até os publicanos, os pecadores fazem a mesma coisa. E não é verdade? Fazem a mesma coisa. Até uma festa de casamento, aniversário que você for fazer, se tem vizinho seu, e não é do seu, mas que você sabe que são vizinhos que são amigos, ou vizinhos que não incomodam você, convide, se puder convidar, convide. Porque se convidar aquele que pode te pagar da mesma maneira, você vai receber o seu galardão. Aqui tem mais, olha. Eu criei aqui uma espécie de uma parábolazinha. Um pai de família, tem muitas condições, casa muito boa, terreno enorme, cheio de diversão no quintal dele. Aí ele vai dar uma festa para o filho. Aí vem não sei quantas crianças, começam a brincar, jogam, fazem um bocado de coisa. Todos ali são amigos. Mas, quem faz parte da herança ali? São todas aquelas crianças ou só são os filhos? Né? Só os filhos. Vocês entenderam, irmãs? Mas aquelas crianças são uma beleza, tão educadas, brincando, agradeceu demais a quem fez a festa. Ou nós estamos felizes, não esqueça da gente todo dia, não. Mas eles não são da família. Certo? E se algum brigar, o que é que vai dizer? Você nunca mais entra aqui porque você bateu nos seus colegas aqui dentro, não é verdade? E em casa, se as crianças e irmãs brigaram com a outra, aquele homem vai dizer isso? Hein? Não. Eu vou castigá-lo, você hoje no brinco, se amanhã que você tem um joguinho de bola, não vai, que eu não vou deixar. Você não vai pegar essas coisas aqui para brincar, porque você brigou com seu irmão, você sendo mais velho, e bateu nele até com força. Então, ele está castigando, ele está botando coisas, você vai cumprir aqui o que eu vou fazer. O seu castigo vai ser 3 Pai Nossos e 10 Ave Maria. Não, isso é catolicismo. Isso é catolicismo que não é de Deus. Você vai usar 10 Pai Nossos e 30 Ave Maria. Sempre Ave Maria mais. Sempre Ave Maria mais, porque é a deusa. Não vê nenhum católico dizer que não considera Maria como deusa, não, que é mentira do católico. Eu tiro pela minha família. A minha família. Uma irmã diz: Jesus, Maria, José, a minha alma vossa é, a Santíssima Família. A outra diz: Deus sem Maria não é Deus, Maria sem Deus não é Maria. Então, essas coisas assim, que está associando a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você tem entre Deus e você. Então, mas Deus vai libertar minhas irmãs e meus irmãos. Vai libertar, amém? Vai libertar de toda a família aqui. Porque a promessa de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Se não faz memória, está lá em Atos 16, 31. E ele realmente creu no Senhor Jesus Cristo, e foi salvo ele e sua casa em pouco tempo, em poucas horas, enquanto Paulo foi para lá e orou e batizou eles. E ali ficaram salvos, certo? Então eu creio em Jesus Cristo, por isso eu tenho orado. Eu não vou mais assim de encontro, porque tem pessoas que já estão encaliçadas, somente que convivem direto com freio, com padre, as coisas assim, que quando a gente dá uma palavra, aí vai trazer outra para confrontar com a gente. Mas eu estou dizendo que é a verdade. Deus tenha misericórdia de todos nós e de toda a nossa família. Todos nós aqui temos familiares para ser salvos. E vão ser salvos na graça de Deus. Amém? Vão ser salvos na graça de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma coisa que o pastor César fala, foi o Mobrano falou,
que uma mãe de família ficaria triste saber que 2, 3 filhos seus não entraram na glória. Então, Deus é misericordioso. Então, parece que Deus faz as coisas até de propósito para salvar aquela pessoa. Porque fez o irmão Brana ir pedir água naquela casa. Aí perguntaram, mas irmão Brana, o senhor podendo passar no posto e comprar água mineral na garrafa? É porque sentiu de Deus de ir lá naquela casa e pedir água. E quando foi dado água, ele disse, a bênção de Deus abençoe eles, porque eles deram água. Olha aí, Deus faz essas coisas sim. Deus faz essas coisas. Aquelas pessoas que Deus disse, quando eu tinha sede, me desse beber, quando eu estava doente, me curasse, quando eu estava nu, me vestisse. Aquilo foi Deus que tocou no coração de uma pessoa boa, mas aquela pessoa não conhecia o Evangelho. Então, eu vou servir a irmã Dilene, a irmã Lu, vou servir a irmã Silene, entendeu? A Elisângela, a Alvo, Samuel. Aquela pessoa que foi servir a você, que você nem conhece, essa pessoa veio. Aquilo foi Deus, que vendo que a pessoa tem um coração bom, e ele diz, eu vou salvar aquela pessoa. Aí chega lá e ajuda a irmã ou o irmão. Tem um irmão aqui que nunca mais ele veio, é o irmão que usava muleta, esqueci o nome dele agora, que ele um dia disse, irmão, eu estava tão mal que estava desmaiado em cima da cama, foi um rebuliço, minha esposa começou a gritar, aí veio um vizinho, pegou a Kombi dele, aí um vizinho, um ímpio, não apareceu, mas veio um ímpio, pegou a Kombi dele, me levou lá no hospital, me esperou até o ser atendido, voltou. Eu disse, irmão, nunca mais na sua vida diga que aquele irmão é ímpio. Porque Deus salvou aquele irmão através do Senhor. Não é verdade? Aquele irmão, aquele irmão, porque é daqueles que vão dizer, Senhor, quando é que fizemos isso? Quando você fez ao meu filho, meu pequenino. Aí quem não entende de outra religião, diz, não, olha, é porque ele era um crente. Não, não era um crente, não, que ele disse, quem fizesse é meus pequeninos. E quem é crente é os pequeninos de Deus. Porque ele nos trata como criança. Ele nos trata como criança. É o pequenino de Deus. Se aquele não foi chamado de pequenino, mas atendeu o pequenino, então o que aconteceu? Seria a mesma coisa naquela brincadeira de crianças, e alguém fosse bater em um filho daquele cidadão que eu contei aqui, aí sai 2 ou 3, papai, quer bater no filho logo do nosso amigo, do homem? Não, se você continuar, quem vai apanhar aqui é você. Aí então o homem olha assim, aquele ali merece estar sempre brincando aqui com meus filhos. Então Deus é assim. Deus, quando dá carga, é porque Ele sabe que Ele vai ajudar. Ele até censurou. Ai de vós, que botar as cargas pesadas no ombro dos outros e não quereis tocar nem com o dedo mindinho na carga. Amém? Então, vamos ver agora, como eu disse que ia ler João também, João 10. Outro João, peraí, né? João 10. João 10, 26, 30. Mas vós, João 10, 26, 30. Evangelho. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Está vendo? Então aí, eu, aceitando inclusive a orientação que o pastor Zé estava dando, mas eu via ligado nisso também, que quando Deus fala os gentios, são os gentios salvos, são os gentios que vão aceitar Ele, são os gentios que são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e honram o seu nome. Aí diz aqui, olha, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Foi Jesus quem disse isso para aqueles fariseus e saduceus. Como já vos tenho dito, talvez já tenha dito outras vezes isso. Aí no 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E 28 diz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Aí no 29 diz, meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos.
Aí da mão do meu pai. Aí no 30 diz, eu e o pai somos, não são duas pessoas não, eu e o pai. Ei, mano, eu e o pai somos quantos? Um só, é. Então quem está crendo em Trindade não está tendo Jesus como pai, não está tendo Deus como pai. Porque para crer em Deus como pai, já tem um erro aí. Jesus não seria a segunda pessoa, seria qual pessoa? Se tivesse Trindade, ele seria qual pessoa? Hã? A segunda ou terceira? Hã? Até nisso Deus permite que eles falhem. Como é que o Espírito Santo é o Pai de Jesus e agora o Espírito Santo é a terceira pessoa e Jesus é a segunda? Justamente. E até uma doutrina falha que eles têm, eles falharam. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai manda no Filho, o Filho manda no Espírito Santo. E o Espírito Santo foi quem criou Jesus. Foi quem visitou Maria. Veja só. Agora, eu e o Pai somos um. Então, cadê o segundo? O senhor falou eu e o Pai somos um, porque eu e o Pai somos um. Eu e meu espírito, minha alma somos um. Porque três são os que testificam na terra. A água, o espírito e a palavra. E esses três concordam num. E três são os que estão no céu, que é o Pai, a palavra e o Espírito. E esses três são um. Não é verdade? Então, as pessoas, como João disse, que crê que Jesus é separado de Deus, ela não tem o Pai nem o Filho. Quem crê que o Pai é diferente do Filho, como são os adventistas e como são os testemunhos de Jeová, que creem que Deus é um e Jesus Cristo é outro, eles estão fora. Pode dizer mesmo que eles estão fora, porque João disse aqui, e João quando disse aqui, João também é um profeta, porque quando João estava escrevendo que veio a ordem do anjo, não escrevas isto, até que chegue o tempo do fim, e importa que profetize mais uma vez. Está vendo? Agora, veja só, meu irmão. Aí a pessoa diz que o pai... O relógio sem vergonha. Que o pai é uma pessoa e o filho é outra. E como eu já disse, você vai repetir. Uma irmã chegou a dizer para mim, então Jesus estava mentindo, que ele disse que ninguém vê o pai, e a gente não viu ele, o pessoal não viu ele. Depois disse, e ele disse que ninguém pode ver o pai. E por que agora ele está dizendo assim? Você está querendo dizer que Jesus estava mentindo? Não, porque eles não entendem. Eles não entendem que Jesus Cristo fala de uma maneira que as suas ovelhas ouvirão. Olha aí a expressão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se ouve a voz, eu estou com Cristo. A Bíblia não ensina como eles estão dizendo. Eles estão falhando. A Bíblia ensina corretamente e é aí a maneira de se ter uma verdadeira fé, meus irmãos. Uma verdadeira fé é crer no Senhor Jesus Cristo, como ele diz para todos nós. Então vou ler Marcos 10, 29 e 30, ligeirinho. Jesus, respondendo a Pedro, sempre é Pedro que fazia a pergunta, disse-lhes, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, o pai ou a mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Aí no 30 diz, e não receba, sem tanto mais, já neste tempo, em casas, irmãos, mães, filhos e campos, como perseguições, e no futuro a vida eterna. O que foi que de bênçãos? O que foi de estranhar de bênção que Deus ofereceu aí?
Para que servir? Quem é que vai se lembrar de bênção que estranha, que é de espantar, que Jesus ofereceu? Não, a verdade não é estranho, é prazerosa. Quem foi você que é um visitante, né? Quem foi? Quem sabe dizer da igreja? Se eu oferecesse aqui uma Bíblia, talvez eu acertasse. Sabe o que foi? Que Deus ofereceu de bênçãos? Perseguições, tribulações. Tribulação é uma bênção. E Pedro já dizia que a tribulação produz fé, né? Quando ele cita, eu fiquei assim, quando eu li, eu ficava, meu Deus, ofereceu tanta coisa boa, e ainda, porque nós temos que ter tribulações. Se nós não tivermos nunca tribulações, alguma coisa está errada conosco, porque Deus não esquece daqueles que estão sem tribulações. Quando ele prometeu que usaria Paulo, o que foi que ele prometeu por último para Paulo? Que ele terá aflições para aprender a sofrer pelo nome do Senhor. Todos nós temos, Jesus Cristo teve. Todos nós temos tribulações. E importa que, por muitas tribulações, entremos no reino dos céus. Porque se nós não tivermos tribulações, nós vamos ficar todo de gozinho. Se alguém cuspir e bater na gente, a gente quer mandar para o inferno. Se alguém pisar no calo, que a mão de Jeová preze sobre você, a mão de Jeová. Se Deus fosse escutar essa oração, ele ia desgraçar quem está dizendo praga. A mão de Jeová pese sobre você porque pisou no meu dedo, porque disse que eu era feio, disse que eu era barrigudo. A mão de Jeová pese sobre você. Isso é uma desgraça usando o nome de Jeová. Isso é usar o nome de Deus em vão. E tem pessoa que está na vida errada e quando vai ser, deu parte de mim. Jeová não vai dormir não, Jeová não dorme, Jeová não dorme. Jeová vai dar a paga, não sei o quê. É pior do que um catimbozeiro que está desejando mal, está no trabalho dele, uma pessoa que está aí da igreja, usando o nome de Jeová, tudo, e depois dizer isso. Então, olha, irmão, é porque o relógio é meu inimigo. Eu tenho dois inimigos eu tenho. Um se chama Antônio Gilvando de Vasconcelos, que só tem de bonito o nome, e o outro é o relógio. Mas eu espero que a igreja tenha sido abençoada. Foi abençoada a igreja? Deus nos abençoe, Deus glorificado esteja com todos nós. E lembrando, não deixe o inimigo dizer não vá cear não, que você não tem condições. Diga para Satanás, quem não tem condições é você que já está derrotado, mas o meu Redentor vive. Amém? Então tenhamos alegria para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. O irmão Ricardo já pode entrar, vamos ficar em pé. Os irmãos também já estão aí, vamos lá. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Esse é o seu ser mais completo. Não pode ser triste. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isto eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isto eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Amém. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isto eu canto, glória e aleluia. Não pode ser
triste o coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Este avivamento não se acabará, não se acabará, não se acabará. Se o Senhor tentar, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe, nada poderão fazer. Envia fogo santo, santificado o Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para me morrer, viver, para me morrer, viver, para me morrer, viver. Para me viver é Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Glórias a Deus. Não fiquem tristes, que a nossa salvação está garantida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus os abençoe. Igreja de Abraão.